Bíblias no livro de Jó, capítulo 1 de Jó, aonde Jó passa uma experiência muito exaustiva e a gente percebe que Jó viveu momentos difíceis da vida dele. Jó capítulo 1, versículo 13 diz: as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, o mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus colocou esse sentimento no meu coração do livro de Jó como um conforto para meu coração, e penso que algumas pessoas também devem procurar conforto, não em outro lugar, mas na Bíblia, na palavra de Deus. Lendo essa história de Jó, que já é conhecida, eu quero pensar sobre os porquês e as interrogações da vida. Na vida que nós vivemos, nós questionamos muitas coisas, buscando responder os porquês, por que isso, por que aquilo, e aparece diante de nós muitas interrogações. Interrogações querendo sempre nos provocar, dizendo: por que isso está acontecendo? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assim? Porque o desenho da vida da gente sempre é desse jeito? Porque deito e levanto é a mesma coisa? Porque nada muda? Os porquês e as interrogações da vida. Todos nós no mundo inteiro temos os nossos porquês e as nossas interrogações. Chega no final da história de Jó, Jó 42, ele disse: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. É verdade que Jó agora estava dizendo que aprendeu uma lição, que estava conhecendo mais a Deus, mas ainda assim a conta não fecha. Humanamente a conta não fecha, porque o apóstolo Paulo passa por também situações adversas, de questionamentos. Por 3 vezes ele pedia: Deus, me livre desse espinho, tire-me esse espinho da minha carne.
E aí Deus diz, a minha graça te basta. E Paulo continua falando, procurando resposta para os seus porquês, para as suas interrogações. E Paulo não tem. E chega ao ponto de Paulo falar, quem entendeu, quem compreendeu a mente de Deus? Não dá para entender. Eu não estou entendendo. Eu faço algo, eu não entendo o que está acontecendo. Jó, ele disse que agora os olhos dele conhecia a vontade de Deus, sabia, compreendia mais a Deus. Mas os porquês, porque a mente de Jó é finita e Deus é uma mente infinita. Coisas que acontecem conosco, a gente fica procurando, será que foi fulano que pecou? Será que foi eu que pequei? Quem foi que pecou? Por que isso está acontecendo? Foi a cidade? Foi quem? E a gente fica procurando os porquês, querendo interpretar as coisas da vida, os sonhos da vida. A gente não entende. E o pior de tudo isso, a narrativa é que Jó não encontrou amigos, não encontrou ninguém que tivesse a compreensão, a humildade de conversar com ele, de compreendê-lo, de deixar desabafá-lo. Não! E aí os porquês e as interrogações ficam difíceis para ele levar aquela cruz, aquele sofrimento. Eu quero olhar numa perspectiva dessa história de Jó de uma outra maneira. Vamos comigo aqui caminhar na maneira. Você acorda numa bela manhã, toma seu banho, se arruma e vai em direção à empresa onde você trabalha. E tão feliz da vida, projetando que você vai trabalhar e você vai ganhar o seu salário do mês e já tem algo que você vai fazer com aquele dinheiro. Mas quando você chega na empresa, você encontra algo falando, esta empresa está fechada, faliu, e o patrão não avisou com antecedência, para você não ter feito dívidas, e aí você volta para casa, querendo entender o porquê que a empresa fechou, questionando Deus, por quê, Senhor, se eu sou fiel ao Senhor, e você volta para casa, mas antes de voltar, você fala, bom, agora eu preciso passar ali no banco, eu preciso pegar um dinheiro para levar um pão para casa, um leite. Chega lá, o gerente diz, você não tem mais dinheiro na conta, você não tem mais crédito, e você agora tenta entender, perdi o emprego, não tem o dinheiro na conta, e você agora começa a ficar em busca dos porquê. Por que isso? E de repente você vai em direção a um amigo para poder compartilhar com o amigo, e o amigo não te compreende, te julga, te coloca calúnia sobre você, e você fica sem amigos. Tenta imaginar tudo isso. Por quê? O porquê disso, porque aquilo, quando você chega em casa, que espera alguém para te compreender, a pessoa é insábia, como a mulher de Jó, e fala, ainda questiona, está faltando isso, está faltando aquilo, e você fica procurando o porquê de tudo isso. Isso me faz lembrar a vida de um pastor aqui da Bahia, pastor Paulo Júnior, quando ele disse que, diante do quadro de uma situação difícil que ele estava vivendo, uma pessoa questionou a ele por que ele estava passando por aquilo. Ele disse, eu não sei por que eu estou passando por isso. E aquilo incomodou, aquilo deixou ele cada vez triste, e ele foi para Deus e disse, por que isso, Senhor? Por que isso, Senhor? E há aquela interrogação na mente dele, e ele questionando. Em determinado dia, Deus disse para ele, Paulo, não me pergunte por quê, mas me pergunte para quê. Para que tudo isso? Irmãos, amigos, os porquês e as interrogações da vida
nos machuca, nos humilha, nos causa ingratidões, fere, sangra em silêncio. Parece que as noites são mais longas, parece que os dias são nojentos, parece que o mundo fede, porque a gente não encontra resposta para nada. Tudo parece deserto, parece algo sem valor, e você fica questionando. E os homens e mulheres de Deus viveram os porquês e as interrogações da vida. Para tanto, se faz necessário a gente compreender a história de Jó. Foram vários avisos para Jó. Aconteceu isso, veio fulano e roubou teus camelos, veio e roubou os teus animais. Cada notícia ruim, notícia após notícia. E os que ficavam vivos, não ficavam vivos para dizer que, olha, sobrou isso, escapou isso para você, ainda tem isso de esperança para você. Não só notícia ruim. Como é que ficou a cabeça de Jó? E o último disse, olha, deu um vento forte e destruiu a casa do teu filho mais velho, e dentro da casa estavam os outros irmãos e irmãs. Dá a entender que eles podiam ter os defeitos que tivessem, mas eram unidos. Eles iam visitar uns aos outros e almoçavam, comiam juntos. Hoje em dia nem amizade tem as famílias. E aí Jó vai em busca dos porquês. Só sobrou para Jó a esposa, aonde ele podia compartilhar. Mas ela era louca, ela era materialista, ela queria uma omissão. Só estava satisfeita quando ele podia servi-lo. Agora ele estava doente, cheio de enfermidades. E aí eu fico imaginando, depois de você chegar na sua casa e a mulher dizer que você precisa ir na rua comprar coisa e você não pode comprar, aí você cai enfermo, e aí você vai para o hospital. Quando chega lá, o hospital abre a oportunidade para as pessoas serem visitadas, e aí você espera, bom, agora estou no hospital, perdi meus filhos, mas hoje eu tenho a visita da minha esposa. Aí a esposa chega e ele pensa que ela vai chegar levando algo bom para ele. Aí ela diz, olha, nega-se Deus e morre. Aí chega outro amigo e diz, não, mas sim, a mulher é louca, vai chegar um amigo que vai me trazer. Todos que foram ao hospital só falavam coisa ruim para Jó. Aí você fica nos porquês e para quê. Você não encontra uma alma vivente capaz de chegar naquela situação de Jó e dizer, Jó, ainda que a manada não floresça, ainda que a manada não dê cria e a erva não floresça, Jó, eu acredito que Deus vai virar o teu cativeiro. Não apareceu uma alma vivente. E Jó ficou ali nos porquês e nas interrogações da vida. Assim tem sido a vida de muitos. Assim tem sido a vida de muitas pessoas, de muitos de nós. Por que essa enfermidade? Por que essa infelicidade? Por que essa dificuldade financeira? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? A gente fica nos porquês, no paraquês. A dor é profunda, sangra em silêncio. Jó recebeu toda essa notícia. Interessante para se perceber como é duro, é que essa situação vem para Jó sem Jó pedir, sem Jó ter provocado, sem Jó ter agido errado, ter cometido pecado. Não, Jó vivia uma vida íntegra, tão íntegra, que na hora que Satanás chegou para conversar com Deus elogiou Jó. Ele disse, olha Satanás, tu tem visto lá na terra Jó, homem íntegro, sério, então era um homem correto. Toda essa tempestade veio sobre uma pessoa correta. Porque as pessoas têm o hábito de dizer que quem sofre é quem está em pecado. E no caso de Jó, aqui não. Jó não estava em pecado. Jó estava sofrendo. Jó estava angustiado pela coisa que ele não tinha cometido. E aí Satanás conversa com Deus e Deus Satanás diz, olha, toca nele. O senhor vai ver que ele vai te negar.
E Deus concorda com Satanás que tudo bem, pode tocar, só não tira a vida dele. Olha aqui, não consultaram a Jó, não perguntaram se Jó aceitava aquela prova, aquele teste. E aí só restou para Jó os porquês e as interrogações da vida. Assim é a nossa vida. Quantas interrogações você tem colocado? Por que aquilo? Por que não acontece assim? Por que amanhã eu esperava que amanhecesse algo melhor? Continua do mesmo jeito? Por que nada muda? Por que a alegria não vem? Por que o sorriso não vem? Por que a bênção não vem? Por que o sucesso não vem? Por que, Senhor? Por que não é melhor os dias? Se eu tenho tentado te servir, se eu tenho tentado procurar ser reto, correto, por que a gratidão não vem, Senhor? Os porquês da vida e as interrogações acontecem com todos os seres viventes no mundo, cada um em um nível diferente, cada um em uma escala diferente. Mas a verdade é que a história de Jó nos remete aos porquês e às interrogações da vida. Porque você fica procurando um sentido. Ele não combinou com Deus, Deus não combinou com ele. Simplesmente o escolheu como prova de um homem correto, de um homem íntegro, que chegou ao ponto de perder seus filhos, os quais se reuniam e viviam decentemente. Esses filhos eram filhos que se uniam, tinham lá os seus defeitos, mas se uniam, eram unidos, estavam vivendo como pessoas normais. Mas aí o mal chega e os destrói. E quantas vezes o mal chega à nossa porta e destrói os nossos sonhos, destrói e sem pedir permissão para a gente. E a gente fica só no deserto dos porquês e nos desertos das interrogações. Ficamos matutando, pensando, por que isso, por que aquilo? Mas a gente sabe que no meio de tudo isso, Deus renova, Deus restaura, Deus nos põe de pé e nos resta a garantia de que só vamos perecer se Deus assim permitir, porque o desejo de Satanás era consolidar, era matar Jó. O desejo dele era tirar toda a riqueza, todos os bens, todos os filhos, tudo que ele tinha e depois matá-lo. Aí Deus disse, não, matar não. Matar não. Então o que nos resta é isso, é Deus. A garantia, a resposta dos porquês e das interrogações é unicamente e exclusivamente o nosso Deus. Ele é a resposta dos porquês e das interrogações. Só nos resta Deus. E aí, em Deus, você tem a garantia de que ninguém vai destruir você totalmente se Deus não permitir. Em Deus, você tem de novo as bênçãos que você perdeu em dobro. Em dobro você vai ter. Em Deus você tem de novo a esperança de um dia melhor. Em Deus você tem a esperança de um sorriso, de uma alegria que você tanto espera e que nunca veio. Em Deus você tem realizações que nunca veio. Só em Deus. Então a resposta para os porquês e para as interrogações da vida, só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar. Nunca espere. Jó esperava da sua família e dos seus amigos que respondessem os porquês. Não. Vocês lembram? Eles questionavam Jó. Eles não vinham com a resposta para dizer, Jó, não faça isso com você, não se puna. Mas entenda que em Deus tem resposta. E para que Deus está fazendo isso? Ele tem um propósito, Jó. Não, eles questionavam, eles perguntavam para Jó, por quê? Assim, toda a família. Se os filhos de Jó não morressem, será que eles não falavam com o pai? Pai, é melhor o senhor morrer.
Está dando trabalho para nós. A esposa fez isso. Então, todos que podiam dar a Jó um alento eram os que faziam a cruz de Jó pesar ainda mais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E vamos aprender com Jó. Você está sendo aquele que leva os porquês, causa os porquês e as interrogações, ou você está sendo aquele que coloca água, que coloca bálsamo na dor de Jó? Quem é você na história de Jó? É aquele que coloca bálsamo no homem Lázaro, rico e Lázaro? Quem colocava bálsamo na perna de Lázaro não era a mulher de Lázaro, não era a família, eram os cachorros que lambia para refrescar a perna de Lázaro. Às vezes as feridas da nossa alma estão sangrando e a gente não encontra ninguém que passe a lamber as nossas feridas e as nossas dores. E como disse a irmã Abigail, só Deus pôde lamber as feridas de Esté, de Mardoqueu e daquele sincero povo que vivia naquela época. A gente não encontra, é um deserto, é uma carência, é uma escassez de humanidade, é uma escassez de amor, de consideração, de carinho, de sinceridade, é um egoísmo. A humanidade só pensa em si, nas suas conquistas e nos seus objetivos e esquece dos objetivos dos outros. Jó também tinha sonhos, mas a mulher de Jó só pensava nos sonhos dela. Os filhos de Jó pensavam nos seus banquetes, enquanto Jó consagrava pensando neles. Mas quando ele ficou sem dinheiro e doente, que a mulher de Jó viu que Jó não tinha mais nada, nem a saúde, ela disse, para que eu quero essa coisa a mais? Morre, vai, sai, praga. E é assim que os porquês são respondidos. Há aqueles que nos ferem, causam porquês e interrogações. Mas Deus é aquele que nos responde os porquês e as interrogações com as misericórdias, com a graça, com a bondade, com o renovo, com o amor que é infinito em Deus. Ele é que chega para nós e nos põe de pé e diz, ainda que você esteja lá embaixo, Jó, eu vou te colocar de novo no lugar que tu estava, em uma situação muito melhor. Mas é bom quando você encontra palmeiras, é bom quando você encontra remédio, bálsamo na sua luta e na sua dor. Que Deus possa responder os porquês e as interrogações de nossa vida. E que Deus possa botar o bálsamo necessário para que a gente possa suportar o deserto dos porquês e o deserto das interrogações. Seja qual for a situação que você esteja vivendo e passando, e que até agora você não conseguiu fechar a conta de entender o porquê de tudo isso, e as interrogações de tudo isso, saiba que Deus está no controle e vai te ajudar, e vai deixar você numa posição de vitória, porque Deus é o Senhor da tua vida, em nome de Jesus. Amém.